Saudações, fã do horror, semana 4. Nossa, a gente já tá 4 semanas aqui preso, enfurnado, trancafiado, quarentenado. Pois é, por isso a gente tá aqui mais uma semana para trazer dicas para vocês de filmes para assistir com a temática quarentena e confinamento. Dessa vez que estão disponíveis no HBO Go. Você viu, a gente já fez a Netflix, já fez o Amazon Prime, já fez o Telecine Play, agora a vez é HBO Go, para você estar bem munido aí de produções que tenha essa temática, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Você assistir aí no conforto da sua casa, não saia de casa. Tô cansado de repetir isso para você. Fica aí com a gente depois da vinheta para conhecer uma nova dica de filme aí. Bom, vamos começar com a primeira dica disponível no HBO Go, ou se você é assinante da HBO na TV a cabo, né? Que é Contágio. Ah, como eu poderia não deixar de falar sobre esse filme? Bom, acontece que é o seguinte, eu reassisti Contágio para gravar esse vídeo, eu só tinha visto ele lá atrás, acho que em 2011, quando ele foi lançado, né? E, gente, é bem complicado assistir esse filme novamente no tempo que nós estamos vivendo, né? Contágio é um filme que é dirigido pelo Steven Soderbergh e tem um elenco estelar. Você vai encontrar aí na película nomes como Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, Bryan Cranston, Laurence Fishburne e assim, um time classe A de atores e atrizes que vai trazer a história de uma pandemia mundial, né? Em que a Gwyneth Paltrow é a executiva de uma indústria, que ela foi fazer uma viagem a trabalho em Hong Kong, e aí um cassino em Macau, ela acaba pegando essa doença, né? Que começa a se espalhar rapidamente por todo o globo, né? E o Centro de Controle de Doenças em Atlanta começa a tentar desesperadamente achar uma cura, enquanto isso começa a mobilizar governo, imprensa, cidadãos, ou seja, histeria em massa e muitas das coisas que estão acontecendo nessa época de pandemia do coronavírus, né? Só que com um vírus muito mais letal, em que a taxa de letalidade é de 20 a 30%, né? Então morre muita gente, né? Muito mais do que está acontecendo agora. Mas é muito engraçado você assistir novamente e ver algumas coisas bem parecidas com a questão do distanciamento social, as dicas que o CDC e da Organização Mundial de Saúde dão sobre lavar a mão, sobre álcool gel e sobre todo o sistema imunológico, vários estudos e a indústria farmacêutica que vai tentar ganhar isso, a própria imprensa que vai tentar ganhar isso. Tem até uma questão de um remédio lá que eles começam a difundir, muito parecido com a coisa da cloroquina que está sendo feito hoje em dia, que não tem realmente eficácia. Gente, é bizarro. Assistir esse filme deu vários gatilhos, dessa vez eu vou recomendar o inverso. Se você for mesmo linha dura, assista Contágio, que você vai ver novamente como a vida imita a arte e a arte imita a vida, mas não é recomendado para quem tá meio sensibilizado com tudo que tá acontecendo nesse momento. Mas aí você pode chegar até e me perguntar, porra, mas Contágio é um filme de terror, Marcos? Não, Contágio não é um filme de terror, mas assistir nessa atual situação, ele dá um medo do cacete. Bom, a segunda dica é Amanhecer Sem Futuro. Mais uma vez, não é bem um filme de terror, antes que vocês venham aqui me encher o saco, né? Mas o que acontece? É um filme que tem um plot bem interessante, ele é um filme feito pra TV, feito exatamente pra HBO. A gente sabe que a HBO tem um pouquinho melhor de qualidade em suas produções, né? Mas vamos pensar que em 93 os filmes pra TV não eram igual aos filmes que foram feitos pro streaming hoje em dia, né? Era completamente diferente. Eram geralmente filmes menores, uma produção bem mais capenga, né? Mas o legal de Amanhecer Sem Futuro, que é baseado na peça do Alan Bowne, é que ele traz uma América num futuro distópico, não muito distante, onde o país foi devastado por um vírus, mas é engraçado que esse vírus ele era sexualmente transmissível, era uma DST. Então os Estados Unidos entrou em quarentena e um presidente foi eleito que ele instituiu um regime totalitário, né? Então as pessoas eram guardadas em campos de quarentena para que o vírus não se espalhasse, né? Fora isso, foi feita uma grande campanha ideológica para você não fornicar, porque se era um vírus altamente transmissível por DST, né? E aí você começa a entender um pouco os paralelos com o medo da AIDS, ali no final dos anos 80, né? No começo dos anos 90. Então esse filme tem bem essa metáfora de pano de fundo, né? E o Cuba Gooding Jr., novinho, muito antes do Show Me the Money!
estrelando esse filme, né, que ele é uma espécie de líder, que ele tenta se rebelar contra esse governo totalitário, né, e as pessoas que são diagnosticadas com essa doença são afastadas da sociedade, elas são tatuadas com um P no peito, né, de positivo, soro positivo, né, e ele tenta começar um levante, mas aí ele se apaixona por uma novinha ali no meio, a Blue, e começa a rolar uma história de amor que é meio mela cueca, e o filme meio que descama, fica chatão. Amanhecer Sem Futuro é um filme bem datado, né? Você vai ver muitos maneirismos ali do final dos anos 80 e começo dos anos 90. Já falei aqui, não é um filme de terror, antes que você comenta aí, vem encher minha paciência, mas vale pra você ver esse ponto de vista, porque também tem ali essa questão da quarentena e a disseminação de um vírus como pano de fundo, mesmo que seja só um vírus que era passado para as pessoas quando molhavam seus biscoitos. Olha, hoje a dica é bad vibe total, que é A Estrada. Vocês já assistiram A Estrada? A Estrada é um chute no estômago, meu amigo. Ô filme que deixa numa bad, né? Tá, desculpa, eu sei que eu não tô ajudando muito vocês aí também, aí do outro lado na quarentena, mas tem gente que gosta de ver essas desgraceiras, né? Fazer o quê? Bom, A Estrada é um filme estrelado por Viggo Mortensen e também tem a Charlize Theron aí fazendo uma ponta e o Cody Smith McPhee também, que é um filme pós-apocalíptico, né, num futuro não muito distante também, onde um evento cataclísmico leva a sociedade ao fim do mundo praticamente, né, e é um pai tudo maltrapilho e seu filho tentando manter a chama da sobrevivência, da civilização acesa, né, eles tentam ir para o litoral, né, enquanto eles vão passando por um inverno meio que nuclear, a paisagem toda devastada, nunca fica muito claro porque que o mundo foi pro vinagre, né, mas eles têm que sobreviver, né, e ficam tentando encontrar comida e tem que escapar de outros perigos que vêm dos próprios humanos quando eles se deparam com alguns humanos canibais por ali. É um filme de sobrevivência, né? Um survival horror, digamos assim, um thriller survivor, né? Que é bem bad, bem chute no peito. E ele é baseado no livro do Cormac McCarthy, que é o mesmo cara que escreveu Onde os Fracos Não Têm Vez, ou Onde os Velhos Não Têm Vez, né? Que é o nome do livro, né? Viggo Mortensen tá sensacional, é um daqueles filmes que ele deveria ter ganhado o Oscar, né? E ele tá todo sujo, tudo maltrapilho e usando aquelas roupas de frio porque eles vivem nesse inverno nuclear, né? E assim, é um tipo de filme mesmo que aí quando chega no final dá um desespero, né? Mas é isso, é o que tem pra hoje, né? É aquilo, né? A gente gosta de assistir filmes pra ver que tem gente do outro lado da tela em situação pior do que a gente, né? Que a gente ainda não chegou a isso. A gente só tá aqui tentando combater esse vírus maldito e ficando em casa, e é isso a dica que eu te dou aqui além do filme, hein? Não sai pra rua, hein, fã do horror. Bom, a dica de hoje é Zumbilândia, comédia de horror sobre zumbis, que eu nem acredito que tá no serviço de streaming aí, porque esse filme já passou tanto, mas passou tanto na TV a cabo, era dia sim, dia não, passava Zumbilândia, vocês lembram disso? Bom, Zumbilândia já é um clássico, nem tem muito o que falar sobre esse filme, é a história de 4 sobreviventes, Woody Harrelson, fantástico, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone, que tentam sobreviver numa América, né, que está sendo devastada por zumbis, uma hecatombe zumbis que caiu sobre o país, e cada um deles tem o seu jeitão diferente, né? Só que todo mundo ligado por esse instinto de sobrevivência, né? E tem muita piada sobre zumbis, tem a participação do Bill fucking Murray! Que é sensacional, Woody Harrelson como Tallahassee é o melhor de todos, Jesse Eisenberg era legal ainda, ele não tinha virado um mala, não tinha feito Lex Luthor em Batman vs Superman, Abigail Breslin ainda era uma garotinha adorável, Emma Stone não tinha ganhado um Oscar, quem que foi que deu um Oscar pra Emma Stone? Zumbilândia é um clássico do terror, comédia, do terrir, seguindo tradições de outros filmes de zumbi engraçadinhos, tipo A Volta dos Mortos-Vivos, né, um clássico, que tá aí, vale pensar que o que seria pior, a gente ter um vírus destruidor ou ter um monte de zumbi? Ou ter aquele zumbi palhaço? Lembra daquele zumbi palhaço? Ou o mundo sem twinkles? Como a gente ia fazer? Hein? Tallahassee. E vai lembrar que o 2 estreou faz pouco tempo, estreou no passado, também é divertidíssimo, tanto quanto o primeiro. Zombieland. A última dica para fechar, para arrematar essas 4 semanas de confinamento e quarentena que a gente tá aqui junto, nessa empreitada, é exatamente um filme sobre quarentena e confinamento, só que bem diferente dos outros, que é O Iluminado, o grande clássico de Stanley Kubrick, baseado no livro de Stephen King, o ganhador do troféu Golden, com Jack Nicholson sofrendo de uma febre da cabana dentro do Hotel Overlook.
No quarentena, confinado ali no inverno, naquele hotel mal assombrado, naquele hotel maledeto, tentando matar o filho dele, o Danny Torrance. Venha brincar com a gente, Danny. Ah não, o dedo, ele conversa com o dedo, é verdade. E tem lá a Shelley Duvall, que é a Andy, e muito trabalho no home office sem diversão, faz o Jack um bobalhão. O Jack Torrance inventou o home office. Ah lá, ele tava lá tentando escrever a peça dele, o livro. E é muito legal aquela parte no começo da entrevista com o Ullman, né? Que ele pergunta pra ele, né? Ah, como você ficaria numa situação de quarentena e confinamento que você vai passar o inverno todo lá? Ah, não, ia ficar de boa. É de boa nada, tá ali com o machado querendo trucidar o filho depois. Sem contar o Mé, né? Bom, é isso, eu duvido, eu aposto um picolé de limão que você já assistiu Iluminado, né? Não pode existir uma pessoa na face da Terra que nunca tenha assistido Iluminado. Bom, se é você, então tá aí a dica para assistir Iluminado. Se você já assistiu, reveja de novo essa obra-prima do terror. Bom, é isso aí. A gente encerrou essa sequência do trash modernizado de 4 semanas com dicas sobre filme de terror e que tenha na temática confinamento, quarentena. Aí você vê que a gente foi adaptando um pouquinho, né, pra conseguir encaixar. Então a gente falou de zumbi, falou de apocalipse, falou de fim de mundo, falou de pandemia, falou de um monte de coisa. E é isso aí. Semana que vem a gente vai voltar com um tema diferente. Assistiu todos os filmes, os 20 filmes aí que eu indiquei? Duvido. Mas se assistiu, comenta aí o que você deixou. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Não esquece de de ativar a notificação. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha. Semana que vem estamos de volta. Fica aí bem, vamos continuar fazendo conteúdo aí durante essas semanas de quarentena que a gente vai junto passar por essas. Valeu, fã de horror. Até semana que vem. Aquele abraço.